Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, poderia destravar para os investidores. A CEMIG poderia pagar mais de R$2 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações de CEMIG 4, você poderia receber um dividendo aproximado, pessoal, de mais de 17%. E ainda por cima, além desse baita dividendo, a ação está muito barata e poderia trazer aí um bom potencial de valorização. Fora que a CEMIG também não acompanhou toda essa alta do Ibovespa, que poderia trazer aí também uma grande assimetria para o investidor. E existe um ponto que o mercado não quer que você saiba, que a CEMIG poderia aí gerar um baita retorno olhando para longo prazo e multiplicar o capital de vários investidores. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam e eu trago tópicos aqui parecidos para vocês. Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não tenho CEMIG na carteira do canal. Na verdade, eu não tenho nenhuma empresa aí do setor elétrico, mas é um setor que eu vivo de olho porque eu acho muito previsível. Até porque, mesmo que a CEMIG seja estatal, pode falar qualquer coisa, pessoal. Foi uma empresa que gerou muito retorno para o acionista. Olha nos últimos 10 anos, se você teve seu capital alocado em CEMIG, você conseguiu mais de 900% de retorno. Você multiplicou seu capital em mais de 9 vezes. Se você coloca isso aqui em taxa anual composta, 990% de retorno, dá aproximadamente aí de rentabilidade 27% ao ano na média. Então foi uma elétrica muito vencedora. E aí deu uma paulada em outras elétricas, tá? Se você compara com ENGIE, mas a ENGIE é mais previsível. Mas, pessoal, não existe almoço grátis. Você conseguiu uma rentabilidade maior na CEMIG porque ela é mais cíclica. Então, geralmente, empresas, né, que atuam na parte de distribuição de energia são mais cíclicas, porque no setor ali basicamente de energia existem 3 subsegmentos: geração, distribuição e transmissão. As mais previsíveis de todas são as empresas de transmissão, porque elas ganham pela disponibilidade. As mais cíclicas são as de distribuição, porque depende completamente das tarifas dos clientes pagos. E as mais ou menos cíclicas, que não deixam de ser cíclicas, obviamente, são as empresas de geração. A ENGIE, por exemplo, mas acaba sendo muito mais previsível do que uma empresa de distribuição. Então fica meio com um top 3, né? Dá menos para mais e assim vice-versa. Porém, pessoal, a CEMIG, justamente por essa ciclicidade, quando você olha para o setor de distribuição e também por ser uma empresa estatal, traz aí uma assimetria para o investidor, para quem sabe aproveitar nos momentos de baixo, até porque é uma empresa federal, não vai quebrar, do governo federal. Então assim, pessoal, consequentemente você se aproveita dessas quedas para comprar barato. Mas eis a dúvida que não quer calar. Nós sabemos que a CEMIG este ano deu uma enganada nos investidores, né? Até porque teve resultado extraordinário, acabou aí vendendo a alienação de ativos e tudo mais. Mas se a gente olhar para uma tese de longo prazo, será que vale a pena? Olha, pessoal, para isso a gente precisa entender o modelo de negócio. Não estou falando de distribuições, isso a gente já sabe. Mas saber de que por ser uma empresa cíclica, há momentos de alta e há momentos de baixa. A gente vê que o lucro da CEMIG evolui, mas olha aqui. Algum momento sobe, depois cai, depois sobe, depois cai. E faz parte do tipo de negócio da empresa. Mas sabe quando surgem as grandes oportunidades na CEMIG? Quando o lucro está caindo. Pablo, como assim? Pelo amor de Deus, é tudo o contrário? Exato. O que a gente faz em ação cíclica, pessoal? A gente gosta de comprar quando o PL, preço sobre lucro, se estica. Sabe qual que é o PL da CEMIG hoje? Porque como ela teve extraordinário, o lucro da empresa fica na faixa de 3,8 a 4 bilhões. Geralmente ali, né, num ciclo de baixa. Aí, ó, você vai calcular o seguinte aqui, ó. Valor de mercado atual da CEMIG está de aproximadamente 36 bilhões. Se ela lucra mais ou menos uns 4, você tem um PL de 9. Então, você tem aí um PL alto, porque a média da empresa você observa que fica na faixa de 6 a 7. Aí você vai interpretar, está cara, está na média histórica. Não, porque são nesses momentos que o PL se estica numa CEMIG, uma empresa mais cíclica, que mora as grandes oportunidades. Você tem que ficar com medo quando o PL cai, porque aí simboliza de que ela está num topo de ciclo. Pablo, será que você está falando aí bobagem? Olha, pessoal, não tô não. Olha o que aconteceu lá em 2016 com a CEMIG, tá? O lucro da empresa desabou.
De 2015 para 2016, olha a queda no lucro, mas depois houve uma recuperação. Foi muito pontual essa queda. E para quem se aproveitou em CEMIG naquela época, fez um excelente negócio. Como eu falei, ela deu aí mais de 27% ao ano na média. Acabou comprando barato e acabou se aposentando para sempre. Por quê? Olha o que aconteceu com o PL na época. Se esticou para os seus aí 10 a 30 vezes. Então, nesse tipo de empresa mais de commodities, Pablo, commodity, exato. Uma empresa de geração e distribuição é quase que uma commodity. Depende de prática de preços aí na parte de geração e depende também de distribuição, da tarifa dos clientes. Então assim, é quase que uma commodity, é cíclico, tá? E você se aproveita quando o momento não está oportuno, que é o momento atual. A empresa tem tido queda no resultado, tem tido aí aumento, né, temporário na dívida líquida, ela tem conseguido também ter aí, pessoal, uma queda na sua receita. Então são nestes momentos que a gente observa, consequentemente, né, as melhores oportunidades. Claro que a receita é crescente, então você já observa de que não é um movimento estrutural, porque quando a receita nesse tipo de empresa está crescendo, mostra de que ela está saudável. É algo típico igual do Banco do Brasil, tá? Eu até faço uma brincadeira aqui com vocês à parte, pode parecer nada a ver, mas é como se a CEMIG fosse o Banco do Brasil do setor elétrico. Olha, a gente observa uma receita crescente em longo prazo, mas um lucro muito inconstante e errático. E são nestes momentos de baixa que você aproveita para fazer as melhores compras. Nada se trata de recomendação. Se você usar a mera lógica do Benjamin Graham para a CEMIG, claro, por ela ter dívida, a gente precisa olhar para o EBITDA por ação. Qual que é a geração de caixa da CEMIG, né, no longo prazo? A gente observa que fica nessa faixa de 7 a 8 bilhões. Vamos ficar no meio termo, vamos ficar com 9 bi, ficar no meio do caminho, nem tão alto e nem tão baixo. Você vai pegar esses 9 bi de EBITDA e dividir pela base acionária da empresa. Então você tem aqui, ó, 3,14. Memorize muito bem, 22,5 vezes 3,14 vezes VPA, valor patrimonial, que é o patrimônio líquido dividido pelo número de ações em circulação. Você tem aqui no CEMIG um preço justo de R$26, que dividido por este preço de 11, você teria um potencial de alta nas ações de 142% na cotação. E o dividendo, Pablo, se você está olhando para longo prazo, você sabe que isso aqui de queda no resultado é muito pontual. Você sabe que a CEMIG vai voltar a pagar bons proventos lá na frente. Então você pensa da seguinte forma, por mais que ela já tenha pago aí nesse ano, mas é extraordinário. Então você pensa aqui da seguinte forma, ó, se ela voltar a lucrar 5 bi a 6 bi, que é a sua normalidade, ela vai repassar um payout de 50%, que acaba sendo a média dela. Aí você vai pensar o seguinte, tá 2,50 por ação, né? Se você conseguir aqui calcular, vamos novamente, pessoal, você vai pegar, consequentemente, 5 bi, aí ela vai aí pagar 50% disso, 2,5 bilhões, isso aqui já arredondando. Se você dividir isso pela base acionária da empresa, que fica numa faixa aqui, ó, de 2,89 bilhões, né, 2,86 bilhões, você tem aqui um dividendo por ação esperado de 87 centavos. Então, se você dividir pela cotação atual de CEMIG 4 a 1,74, você tem um yield de 7%. Só que aí é que mora a pegadinha. Para quem tem ações preferenciais da CEMIG, além desse dividendo futuro, tem um mínimo. Pablo, como assim o mínimo? Para quem é acionista preferencialista da empresa, tem o direito de receber um yield mínimo garantido pelo Estado, de pelo menos ali 0,57 centavos por cada ação preferencial. Então, se você soma esse mínimo, que já na CEMIG 4 daria aproximadamente 4,8% ao ano, você soma 0,048 mais aqui 0,071, supondo ali, né, 0,84 por ação. O que que você tem? 11,9% ao ano de dividendos, pessoal. Olha isso aqui, é muita coisa, tá? E você receber isso de forma composta, quanto CEMIG cresce na média? 1 menos payout médio da empresa é de 30 a um ROIC. Retorno sobre o patrimônio líquido, a gente não olha para ROIC, prefere olhar para ROIC porque é uma empresa que tem dívida na sua composição. Ela cresce a uma taxa, se você coloca lá no longuíssimo prazo, não estou colocando para curto prazo, 9,1% ao ano. E você soma com um dividendo de 10, né? 0,010. E aí você coloca aí, ó, consequentemente, pessoal, com um retorno embutido de tanto de valorização e reinvestimento. Você tem um retorno embutido no preço da ação de 22,1% ao ano. Tá vendo que para quem olha para longo prazo, o CEMIG pode estar barato? Então é uma visão diferente, porque o mercado, ele é muito simplista e desconfie quando a análise fica simples demais. Claro, pessoal, a gente não quer que a análise fique difícil, que deixe aí, né, vocês confusos, mas a gente também não quer uma análise muito simples, tá? Até porque muito simples, muita obviedade, você precisa desconfiar. E hoje uma CEMIG está barata se você olha por essa perspectiva. Se você olhar por essa perspectiva não simplista, você vai ver que a ação tá cara. Mas supondo a recuperação do lucro, que já é meio que garantida, você sabe que essas empresas vão e vêm,
passa por um momento difícil, depois volta, você pode se aproveitar dessas assimetrias para comprar barato. E você sabe que uma CEMIG é de qualidade, gerou retorno ao acionista e é uma empresa que nunca vai quebrar por pertencer ao estado de Minas Gerais. Tá, Pablo, mas eis a dúvida que não quer calar. E esses R$2 por ação, nada irreal, porque se você perpetuar, ó, dividendo mínimo mais o operacional da empresa de 87 centavos, você tem 1,44. Coloque isso aí para 2 anos. Você já supera mais de R$2 por ação, que nas cotações atuais de 11,71 nos dá 24,5%. Tá bom, Pablo, mas outra dúvida que eu morro aqui todos os dias com o CEMIG, eu não sei o que fazer. Qual que eu compro? Ação preferencial ordinária, vai da escolha do freguês. Mas assim, pessoal, as ações ordinárias da CEMIG são mais caras, não é à toa, tá? Não é à toa. Todos vão falar, nossa, a ação preferencial, meu Deus, paga muito mais dividendo. Só que, pessoal, a ordinária, ela tem o tag along. Pablo, o que é esse tag along? Que raios é esse? O tag along, pessoal, nada mais é do que uma proteção para os acionistas minoritários. O tag along, ele garante que você receberá 100% do valor da ação caso a empresa seja vendida para um controlador. Então, por exemplo, assim, vamos supor que chega um acionista privado e queira comprar uma participação na CEMIG. O que vai acontecer? Para uma empresa que tem tag along, você tem o direito de receber o preço que o acionista majoritário está sendo ofertado. Então, se a CEMIG hoje vale R$11, se a empresa é vendida, sei lá, para Axia Energia, é apenas uma hipótese. Se a CEMIG negociar por 20, você vai ter direito de receber 80%. Então hoje a ação valendo ali 15, ó, suponha da seguinte forma, tá? Vamos supor que 80% do acionista majoritário, ele vai comprar as ações por 25, vamos supor assim, tá? Você vai receber 80% de 25. Quanto que é isso aqui, pessoal? 20. Então você vai ter um ágio sobre a ação no mercado. Então, porque o acionista majoritário, ele sempre vai colocar o preço mais caro, para que ele tenha aí, consequentemente, esse ganho, né? Ele não quer pagar barato, pessoal, ele não quer vender as suas ações barato. Se você tivesse uma empresa, sei lá, você tem ali uma padaria, você vai querer vender ela barato para algum outro investidor? Claro que não, você vai querer colocar preço alto para que você ganhe. É a mesma coisa no mercado acionário, tá? A mesma coisa no mercado imobiliário e por aí vai. E aí a ação preferencial, ela não te garante isso, porque você tem 0% de tag along. Se o acionista majoritário aceitar pagar 20, você vai ter que aceitar o preço que está no mercado. Imagina que você comprou a CEMIG 4 por 3, ela se desvalorizou para 1, você vai perder dinheiro. Então assim, pessoal, é uma decisão que precisa ser avaliada com muita cautela. Porém, entretanto, todavia, no caso aí, né, a ação preferencial, você tem um yield maior, então acaba compensando esse risco, porque se isso aqui acontecer em 2, 3 anos, já tem mais da metade do seu capital reavido apenas com proventes. Mas aí, pessoal, aí que tá, né, um risco que não dá para prever. Probabilidade baixa, porque o governo de Minas Gerais não vai querer vender a sua participação, porque ele acaba auferindo bons dividendos com o CEMIG. Mas, né, pessoal, não somos donos do futuro. Então, assim, se você não quer ter esse risco, parta para ação ordinária, mas saiba de que você vai ter um prêmio menor, tanto de PL e de valorização, porém você vai ter essa proteção do tag along. E a ação preferencial, você vai ter um risco maior de não ter o tag along e perder dinheiro, mas se o dividendo for alto, pode ser compensado, então depende das contas. Eu acho que nos preços atuais, vale a pena você ter uma mescla, tá? Um pouquinho da ação preferencial e um pouquinho da ação ordinária. Mesmo assim, né, se você observar em termos de liquidez, a liquidez é importante, que se você quiser acumular uma grande posição, a liquidez da preferencial é de 145 milhões e a liquidez, né, quando você joga aqui, ó, da ordinária, acaba sendo muito menor. Por quê? Porque é a ação do controlador. O controlador não quer que o acionista minoritário tenha poder na empresa. Então, consequentemente, né, a CEMIG 3 vai ser com menos liquidez. Então, assim, pessoal, eu ainda prefiro a 4, mas tem esse risco do tag along. Então, precisa ser avaliado com muita cautela. Depende de vários fatores. Se você não quer ter esse risco, tenha as duas. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aqui tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, não faço a mínima ideia por onde começar e pra mim que já sou investidor mais avançado, não tenho tempo de ficar acompanhando o mercado todo dia. Será que você tem algo que facilite nosso dia a dia? Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui pra vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa aqui, ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha é mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções serão feitas automaticamente. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa,
pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui também o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e também estará disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações da CEMIG, qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, não tenho CEMIG em carteira, mas é uma ação que eu posso sim seguir de olho. Mas, pessoal, de verdade, tá? Com tanta oportunidade que eu tenho no setor bancário, no setor de seguros, no setor de commodity, pra que eu vou querer colocar agora? Eu acho que tem oportunidades mais interessantes. Mas sim, se acabar e o mercado ficar em peso caro, principalmente no setor bancário, eu posso começar a montar uma posição sim CEMIG, olhando para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!